Agora, impacto no Brasil, cara, em termos internos, né? Quem você acha que se beneficia disso e quem vai ter problema com essa história? E ver os contornos disso também para eleições futuras. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu vejo que a turma do Novo tenta se espelhar no Milei. Um cara liberal como nós e tal. Estão tentando pintar o Zema como uma espécie de Milei brasileiro, o que acho que é ruim pro Zema e ruim pro Milei também. Mas os demais ali, PT, o bolsonarismo, direita, esquerda, liberalismo, como você vê o game? O bolsonarismo deu all-in ali no Milei, né? Eles estão circulando ali o Milei já há bastante tempo, desde o início do processo eleitoral, e agora contam com essa vitória, né? Apoiaram o candidato vencedor, o candidato que também está prometendo uma série de rupturas e tal, 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 tal. Isso, na prática, depende do resultado do governo, e, aliás, do resultado assim, desses próximos meses, não é nem resultado daqui a alguns anos, não. E o fato do Partido Novo ficar apostando no Zema e querer criar algum tipo de associação entre Zema e Milei é uma forçação de barra tremenda. Primeiro que não há semelhança. O Zema não revolucionou Minas Gerais, né? Ao contrário, o Zema rapidamente se compôs ali com a velha política mineira para poder sobreviver. Todos os outsiders que foram eleitos em 2018 viram o que aconteceu com Wilson Witzel no Rio, pela falta de articulação com a Assembleia Legislativa, e aí tentaram se segurar, criando uma relação o mais amigável possível com as suas respectivas assembleias. O Zema foi para o mesmo caminho. E agora, Zema foi reeleito para uma missão inglória. O Estado de Minas está numa situação financeira horrorosa. O que salvou o primeiro mandato do Zema foi aquele acordo feito com a Vale do Rio Doce em relação à Mariana, depois teve Brumadinho, enfim, aquele dinheiro é que serviu ao Zema para entregar alguns feitos à população e, com isso, se cacifar para a reeleição. Só que agora o próprio Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já está aí se articulando junto ao governo federal, dizendo que Minas nunca esteve numa situação tão complicada do ponto de vista financeiro. E isso vai ser um imenso desafio, porque nós não concluímos ainda o primeiro ano desse segundo mandato. Então, a chance de Zema sair fortalecido desse segundo mandato é praticamente inexistente, né? E ele não terá... vai fazer o quê? Enfim, vai dolarizar a economia de Minas? Vai criar um processo de independência? O que ele vai fazer? Não tem muito que ele possa fazer, não. E aí vai colher os frutos que normalmente colhe aqueles que apostam só na força eleitoral e esquecem que você gerir um Estado, sobretudo com a complexidade de Minas, onde você tem regiões muito bem definidas e com vocações diferentes, aonde você tem a zona da mata ali muito pobre, você tem o Triângulo Mineiro com uma agricultura muito forte, mas que as estradas são muito ruins, você tem o sul de Minas, onde ali muitas indústrias, inclusive saíram de São Paulo, foram para o sul de Minas, mas você não teve um projeto, um programa para qualificar a mão de obra, melhorar a qualidade de vida. Foi tudo sendo tocado ali conforme cada um achava que devia, mas não houve o papel do Estado, né, do governador, sendo o grande maestro, sabendo onde é que ele quer chegar. Então, agora, esse cobertor curto vai deixar muita gente com frio e vai ser muito ruim. Para a esquerda, o que eu vejo é que é uma derrota para o Lula, sem dúvida alguma. É uma derrota para a esquerda em geral, porque a esquerda brasileira hoje ainda atende ao apito do Lula. Mas acredito que nós veremos, nos próximos anos, crescer já um movimento de substituição ao Lula. Eu não acredito que o governo brasileiro terá condição de se fortalecer ao longo dos próximos anos. A gente não tem nada de bom aqui para entregar. A gente está numa discussão assim, atroz em relação ao déficit zero, onde o governo... É a mesma coisa, a história da China. Lembra da viagem da China? Aquela mega comitiva
com o pessoal da JBS, lá, o Joesley, o Wesley, o Sted do MST, foi todo mundo para a China com o Lula. Aí o Lula volta falando que conseguiu mais de 50 bilhões de dólares de investimento para o Brasil só nessa viagem. E ninguém se deu o trabalho de ler o que efetivamente foi concretizado naquela viagem, que eram simplesmente memorandos de intenção, formação de grupos de trabalho, tal. O que o Brasil entregou? O Brasil entregou uma parceria da China com a EBC, então a TV Brasil vai ter influência da China. O Brasil fez parceria em relação ao monitoramento da Amazônia, então a gente vai ter as informações sobre a Amazônia agora passando pelo governo chinês. Então aquilo ali foi absolutamente tudo errado. E errado está esse governo, que fica aí lançando PAC, dizendo que vai investir não sei quantos bilhões e fazer obras magníficas que a gente não sabe para que servem, ao passo que sequer consegue entrar no entendimento sobre déficit zero. Aí começa a cortar a grana, os bilhões do PAC, para poder fechar a conta, porque o governo não quer diminuir o seu gasto, o seu peso. Então a gente está amarrado como país numa dinâmica horrorosa que vai nos levar cada vez para um buraco mais fundo. E não terá vento internacional que nos ajude, a menos que, agora que Milei se propõe a romper a relação com a China, e a China, nesse projeto da nova Rota da Seda, está colocando bilhões de dólares ali, já tinha separado bilhões de dólares para colocar na Argentina. Se ela não tiver como fazer investimentos ali, talvez faça um acordo com o governo brasileiro para fazer investimentos aqui. Mas não investimentos como o Brasil fez, usando o BNDES para favorecer Angola, para favorecer Cuba, etc. Mas sim tomando conta dos portos, das rodovias, não da produção, porque os estrangeiros não podem ter terras no Brasil, mas isso é uma bobagem, porque os chineses estão tomando conta das cooperativas. Então, eles compram a produção e já era. Entendeu? Então, assim, muito difícil a gente ver esse governo dar certo. E esse governo não dando certo vai esquentar esse fogo da sucessão de Lula. Quem será o sucessor de Lula? Isso passa também pela eleição de São Paulo, que a grande figura é o Boulos. E talvez agora o próprio Lula queira eleger o Boulos para tirá-lo da jogada e ele tentar fazer ali um play com o Haddad de novo, né? Que é a pessoa que eu acho que ele tem mais comando. Então, assim, momentos assim, bem interessantes para o Brasil aí nos próximos tempos.